Thiago Fantini e sejam bem-vindos ao Civilmente Falando, podcast onde nós falamos sobre direito civil. A temática da noite vai ser sobre: é possível existir união estável entre pessoas que são casadas? É polêmico, né? O tema em questão, eu trouxe duas pessoas que são extremamente relevantes no cenário do direito de família atual do nosso país para discutir esse tema extremamente polêmico. Trago aqui ela com mais de 30 anos de experiência na advocacia. Foi a primeira mulher presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutora em Direito Civil na USP, doutora Viviane Girardi. Muito obrigada. E também trago a primeira magistrada do Rio Grande do Sul, primeira desembargadora do Estado e um nome relevantíssimo do direito de família, com obras que são trabalhadas em praticamente todas as universidades do nosso país. Doutora Maria Berenice Dias. Prazer estar aqui. Doutoras, muito obrigado pela presença de vocês. É extremamente importante a gente discutir esse tema que impacta a vida de milhões de brasileiros, até porque a família é a instituição base do nosso país. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam desse tema, da escolha desse tema. Vamos começar? Doutora Viviane, por favor. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui hoje. Realmente o tema ele é de extrema relevância e estar aqui hoje debatendo com vocês é um prazer, né? A mesa aqui está cheia de conhecimento. Bom, eu entendo que a questão central dessa temática é justamente a proteção, né? A proteção das relações dessas pessoas. Entendemos que a gente está num cenário, estamos caminhando para um cenário cada vez mais arriscado de que a união estável comece a perder os seus direitos, ou muitas vezes ter esses direitos restringidos. Então, nós estamos tentando buscar essa evolução para que esses direitos dessas pessoas possam ser protegidos. Eu entendo que possa haver barreiras, muitas vezes morais, de cada indivíduo para a aplicação desses direitos, né? Principalmente porque nós estamos tratando de relações onde vai existir uma terceira pessoa, né? Então, onde vai ficar os direitos sucessórios, os direitos... Então, quando a gente vê que existe essa terceira pessoa, causa aquele pânico. Mas entenda, nós estamos falando de uma relação de afeto e que requer responsabilidade sobre isso, né? Porque nós estamos falando de um casal que se doa um para o outro, tanto emocionalmente como financeiramente. Doutora? Muito interessante, só fazendo uma pequena intervenção, porque você falou dessa questão das barreiras, né? Sim. A sociedade acaba evoluindo e não tem como a gente ignorar essa realidade. Existem pessoas que são casadas, mas que dão aquela pulada da cerca e acabam vivendo, às vezes, relacionamentos paralelos, acabam, ou até mesmo se separando de fato e não querendo arcar com as custas do divórcio, e acabam por viver um outro relacionamento, né? Se separar daquela pessoa, separar os corpos e viver uma relação pública, né, com outra pessoa. E você, doutora Berenice Dias, o que você acha dessa possibilidade, desse cenário atual brasileiro e como que o direito, em sua visão, deve se comportar perante isso? Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com os senhores doutores, né? Como a doutora Viviane estava mencionando, essa questão da relação social, né, muito interessante, somente essa questão aí da pulada de cerca, né, é interessante ressaltar, mas dentro do direito de família a gente precisa pensar que o principal ponto a ser assegurado, né, é a proteção dessa estrutura familiar, é a segurança jurídica pautada em manter sempre a estabilidade daquela estrutura familiar. Ou seja, ter essas uniões paralelas até que se existem em grande escala ultimamente no Brasil, a gente sabe bem. Até porque já se diz que a partir de que você já não tenha mais aquele convívio, né, no domicílio conjugal por mais de 2 anos, a gente tem ali já poder estabelecer uniões paralelas, que são as uniões estáveis. Mas isso vai contra diretamente ao que é o casamento formal.
até porque ainda existe um vínculo. Isso seria como uma forma de burlar o próprio sistema que pede que se tenha ali a formalização do divórcio. Então, ter essas uniões paralelas é justamente ter o reconhecimento de que o casamento formal já não é eficaz, né? Já não é algo normalizado, normativo, que seja eficaz. E assim nos leva a sempre questionar para onde, como vai ser as relações das sucessões, como vai ficar o patrimônio daquele cônjuge, né? Vamos ter sempre essa controvérsia, até porque no Código Civil ele já estabelece algumas coisas, principalmente lá no artigo 1566, em que tem que se ter esse respeito mútuo, né? Tem que ter essa consideração entre os cônjuges. E se um mantém esse afastamento de 2 anos, e então já quer criar uma nova estrutura familiar a partir da união estável, ou que durante o casamento ainda já dá as puladas de cerca, é complicado, porque isso mexe diretamente nas questões de sucessões e nas questões de herança, de patrimônio do cônjuge. Consegui perceber que realmente vocês possuem pontos de vistas bem diferentes, uma vez que a doutora Viviane traz um lado mais flexível, né? Mais voltado para a realidade atual da sociedade, enquanto você traz um olhar mais crítico acerca da segurança jurídica. Eu gostaria que vocês me esclarecessem um pouco melhor sobre o que o direito de família realmente tutela, no ponto de vista de vocês. O que ele deve resguardar, doutora Berenice Dias? Você disse muito da questão da segurança jurídica. Você poderia se aprofundar um pouco mais dessa temática? Na verdade, ele se refere justamente a manter a segurança da estrutura familiar. Por exemplo, qual a finalidade do contrato de namoro? O casamento. E qual a finalidade do casamento? A estrutura familiar. Então, se o contrato do namoro ele é ineficaz, a qual no final não se tem o casamento por si só, se no final não se tem a permanência e o cuidado, a segurança aplicada à estrutura familiar, ele também é ineficaz. Ou seja, ali, só que claro, a gente tem que pensar que ali no casamento não se existe somente mais 2. Se é a estrutura familiar, a gente está falando de vir herdeiros, de vir filhos. Então, é aí que está o principal ponto desse questionamento da existência de uniões paralelas. Porque pense, em um período que você está casado, você constitui uma união paralela por uma pulada de cerca, como vocês mencionaram anteriormente, e nessa pulada de cerca você tem filhos. Como é que fica? Como é que a gente vai dizer que ali tem uma união, porque 2 anos depois você se separou da sua mulher do casamento formal? É complicado. Por isso que se questiona muito esse ponto, porque vai implicar diretamente nas relações de patrimônio. E quando se fala sobre relações de patrimônio, a gente está falando de herança. E as brigas por heranças, elas já costumam ser bem extensas e complicadas, né? Bem complexas. E ter uma união paralela só agrava mais ainda essa complexidade. Entendi. Esse exemplo é realmente bem interessante, porque quando nós falamos de questão de inventário, são processos que duram anos, questão de 3, 6, tem inventários que vão até 10 anos e nunca finda, justamente por conta das puladas de cerca, muitas das vezes, né, os bens que não são deixados no nome do falecido. E é muito interessante. Agora eu quero ouvir a doutora Viviane. Nós ouvimos muito aqui a doutora Berenice Dias falando da questão da segurança, de proteger o que o nosso ordenamento jurídico tenta, né, resguardar do que é a família. E você falou muito dessa questão da flexibilização. O que você vê sobre essa tutela do direito de família? Tiago, entenda, essa questão da Berenice é muito interessante. Concordo extremamente em algumas partes, né? O direito ele está aí para proteger realmente, mas o direito ele está aqui também como um viés da sociedade. Nós estamos aqui constituindo o direito, aplicando o direito para a sociedade. E como vocês mesmos já citaram, a realidade da sociedade mudou. Então o direito ele deve mudar. As demandas sociais, né? As demandas sociais mudaram. A situação social mudou.
seja por lado de cerca, seja por separação de fato, a pessoa constituiu união estável. E qual a finalidade da família, se não constituição de família, se não constituição de filhos? Então, o que seria a união estável, se não a finalidade de ter filhos, se não a finalidade de constituição de família? Nós temos dois indivíduos convivendo. Então, o pensamento da dona Berenice, por mais que eu concorde em partes, eu entendo que ela segue uma sistemática rígida e limitada, porque nós vemos o direito como uma aplicação, justamente em questões de sucessão. Então, uma pessoa que está em um relacionamento de fato com outra não terá direitos à herança. E se essa pessoa dependesse financeiramente? Se essa pessoa dependesse dessa pessoa para viver, ela teria menos direito do que a esposa oficial declarada civilmente. Interessante. Então, como que nós vamos resolver isso? Cabe novamente ao direito mudar. É incabível, segundo nossas doutrinas, nossa Constituição e nosso Código Civil, a permanência de duas relações conjuntas. Mas também caberia um reconhecimento dessas relações. Uma aceleração poderia ser uma opção, uma aceleração no processo de divórcio. Porque às vezes as pessoas optam em não se divorciar devido aos custos. Nem sempre a declaração ou a aplicação da hipossuficiência é o suficiente para a resolução dessas questões. Às vezes a pessoa ela não tem. Então, olhar por um olhar mais empático para essa sociedade, para essas pessoas, é que vai fazer com que o direito seja efetivamente aplicado. E que essas pessoas elas não passem a ser excluídas. Porque aqui nós não estamos excluindo apenas o casal que se separou, mas nós estamos excluindo principalmente a pessoa que está em união estável. Porque nós estamos colocando essa pessoa em um local de concubinato. Era isso que eu ia perguntar, inclusive. Como é que fica? Acredito que todos nós aqui presentes somos contra o concubinato. Assim, espero essas relações realmente que são paralelas, né? Porque existe a pessoa, às vezes ele fica com uma mulher, geralmente é um homem, né? Fica com duas mulheres, casa com uma e vive com outra, e a outra não sabe da esposa, a esposa não sabe da amante. Uma verdadeira festa. A amante nem sabe que é amante, ou às vezes a amante sabe que é amante. Então. A amante não tem lá. É muito engraçada essa situação e interessante. E surgiu um ponto na minha cabeça que gostaria de trazer aqui para vocês. Doutora Viviane, você falou sobre, novamente, bebendo da sua fonte, a flexibilização desse direito, né, de família. Até que ponto essa flexibilidade desse direito, né, deve impactar nas leis que refletem os nossos valores sociais, como, por exemplo, a monogamia? Até onde fica esse limite para você? Pois é, Thiago. A questão é o seguinte, eu acredito, né, e defendo fielmente de que nós devemos encontrar o equilíbrio. Né? Nós estamos falando de dois extremos, muito extremos. Então, para que a gente possa conviver entre eles, a gente precisa encontrar o equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Claro que todos nós somos a favor da monogamia, nós acreditamos na monogamia, assim como o Código Civil acredita e preza pelos princípios de respeito entre os cônjuges e igualdade. Porém, a gente tem que, eu prezo e eu acredito que o direito, ao buscar essa flexibilidade, ao buscar esse ponto de equilíbrio, ele consiga dar valor à terceira pessoa presente nesse relacionamento. Que nem sempre é por uma pulada de cerca. É verdade. Então, colocar a pessoa nessa posição é, como eu já tinha citado anteriormente, um fator de exclusão. Então, buscar o equilíbrio através dos legislados, através dos doutrinadores, através da jurisprudência, para que nós possamos, aos poucos, através desse equilíbrio, manter e modificar, que vai vir aí o novo Código Civil, modificar algumas coisas que possa trazer esse tipo de proteção a essas pessoas que até então são invisíveis.
tanto nos direitos sucessórios ou patrimoniais. Pode ir, doutor. Não, eu tô assim, com a mente totalmente aberta para ouvir vocês e realmente, porque eu cheguei aqui muito cru, querendo realmente ouvir os dois pontos e fiquei realmente muito encantado em saber que vocês duas possuem pontos de vista que convergem em alguns pontos, mas também divergem em outros. E por conta disso eu quero ouvir você, doutora Maria Berenice. Onde é que seria esse limite? A doutora Viviane falou muito, né, da invisibilização, que tem que trazer visibilidade para as pessoas que vivem, que são esses terceiros nessa relação, né? Mas também condenando as relações paralelas, né, as puladas de cerca. Para você, qual é o limite, né, que deve existir nessa relação triangular entre casados e amante? É aí que tá, né? O limite é bem claro, é a coerência jurídica. Mas ressalta que esse terceiro interessado aí nessa relação já poderia configurar, né, um crime de bigamia. Então aí já vai diretamente contra, né, qualquer pensamento de ter a regularização dessas uniões paralelas, até porque nós temos um crime que tipifica isso. Ou seja, um terceiro interessado na relação de casamento formal é bigamia. Simples e claro. É o que a lei diz. Até porque a união estável surgiu da interpretação, né? Do papel das pessoas entenderem que o casamento ele não era muito difícil de muitas pessoas acessarem e que oficializar aquelas pessoas que viviam juntas de forma pública com a intenção de constituir família era relevante para poder manter a estrutura familiar. Mas você não acredita que aquela pessoa que está lá, não sei, que não possui conhecimento da infidelidade do parceiro, não merece ter alguma participação? A questão mesmo do próprio entendimento do STJ, que fala sobre os 2 anos do separado de fato, né? O que seria esse separado de fato para a senhora? Olha, o desconhecimento não pode ser justificativo para qualquer crime. Né? Já iniciamos por aí o principal ponto. O segundo é que temos que sim flexibilizar, até porque a sociedade evolui. No entanto, flexibilizar demais pode gerar uma incoerência jurídica. E mesmo que venha agora, já temos aí, né, sendo estudado o anteprojeto do novo Código Civil, do mais novo Código Civil, a gente não pode aplicá-lo ainda. Então, o que vai mudar é de lá para lá. Agora, a gente ainda tem a tipificação do crime de bigamia, o desconhecimento não configura justificativa para qualquer ato de crime e a flexibilização já é aplicada. Como você disse, a união estável surgiu a partir de entendimentos. Ela não está em nosso Código Civil. Ela é um entendimento. Tuxê. E ela já sendo aplicada e tendo pessoas aplicando ela para cometer outro crime, é um erro gigantesco que temos não somente dentro da nossa sociedade enquanto indivíduos, quanto dentro do poder jurídico, que não busca interferir, né? Certo. Só abrindo um parênteses, né? Porque eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe. Mas assim, agora vamos trazer uma questão constitucional. Vamos falar sobre liberdade. Por mais que nós, como cada indivíduo, moralmente, temos nossas limitações moralmente, não podemos replicar ou espelhar isso no outro. Então, quando eu acredito na monogamia, o Thiago ou a dona Berenice acredita, pode ter pessoas que não. E sim, nós estamos falando de um crime tipificado. Nós estamos falando de limitações legislativas. Mas, novamente, a sociedade muda. Muito bom a participação de vocês, está uma conversa realmente maravilhosa. E estamos chegando ao final do nosso debate, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber quais seriam os impactos, tanto jurídicos quanto sociais, de permitir a uniões paralelas no ponto de vista de vocês. Quando eu falo de união paralela, eu não falo do concubinato em si. Eu falo justamente da questão paralela de ter uma certidão de casamento ali ativa, mas as pessoas que estão, aquelas pessoas que estão ali
aquela relação, né, possuírem relações extraconjugais públicas, que, enfim, com o objetivo de constituir família, estando separadas de fatos ou não. Enfim, doutora Viviane, o que você acha? Quais são os impactos jurídicos sociais disso? Tiago, assim como a Maria falou, né, a doutora Maria Berenice falou, que quando a gente tem duas relações, essa do casamento com a certidão aceita pela sociedade civilmente, e nós temos uma união estável, nós estamos falando de bigamia. A questão é traçar, delimitar as diferenças de um para o outro. Nós estamos falando tanto de direitos constitucionais, que nós estamos falando de liberdade, como nós também estamos falando de princípios do direito civil, que seria o direito de planejamento familiar. Então, quando a gente traça essas duas linhas para podermos aplicá-la na sociedade, é que a gente vai conseguir realmente e de fato, de forma efetiva, discutir esse tema. Porque nós não estamos falando, como você mesmo trouxe, não é que todas essas relações são derivadas do concubinato. E nem sempre essas relações estamos falando de bigamia, que sim, realmente é um crime tipificado. Mas entenda, o adultério até um certo tempo era crime. Não é mais, porque se formos prender todo mundo que cometesse o adultério, não teríamos mais pessoas andando na rua. Então, a partir desse ponto, quer dizer que todas as pessoas que estão num relacionamento civilmente ali com a certidão, que passaram por todo o processo do casamento, mas que estão separadas de fato e passam a constituir união estável, se nós também formos negligenciar essas pessoas, a gente vai ter um grande nível de exclusão. O direito tem que dar uma resposta para isso. O direito precisa dar uma resposta. O direito precisa passar a evoluir, tanto no legislativo como no judiciário, para que essa aplicação e para que essa proteção ela seja efetiva a essas pessoas, né? Nós estamos falando de violações de princípios constitucionais que estão sendo violados. A partir do momento que nós utilizamos de nossa moral individual para tentar regular como funcionam as relações das pessoas. Porque não é porque eu, você ou a Berenice acredita na monogamia que é assim, existe o poliamor. Né? É até interessante porque vocês trouxeram a pauta do novo Código Civil, né, que pretende mudar a questão do respeito e da fidelidade, né? Já seria um impacto, uma resposta para esse ponto da Mônica. De tirar a fidelidade e deixar só respeito. E você, doutora Maria Berenice Dias, o que você acha do futuro do nosso ordenamento jurídico? Olha, de fato, a gente não está aqui para tratar sobre a infidelidade de um ou de outro, né? Pula cerca quem quer. Mas a gente tem que pensar, de fato, na conservação da estrutura familiar brasileira. Até porque a estrutura, né, familiar é a que mantém o nosso Brasil em todo o seu processo. E então, se a gente sempre flexibilizar demais em todos os pontos, mesmo não sendo só direito de família, se a gente flexibilizar em tudo, o nosso Brasil não vai para frente, né? A família brasileira não vai para frente. E mesmo ela mencionando o dito poliamor, é meio complicado. Já né? é um assunto para outro meio debate. complicado. Um outro convite para um novo podcast. Exatamente. Mas eu penso que é importante essa preservação da estrutura familiar, principalmente porque futuramente se tem sempre dentro dessa estrutura os debates de patrimônios, que são debates complexos e exaustivos, tá? Eles são intermináveis, assim como os de sucessões são intermináveis, né? Então o casamento, ele é como uma instituição onde é necessário que se mantenha o seu significado e papel social. Eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui, doutora Viviane Girardi, doutora Maria Berenice Dias, nesse debate. Hoje exploramos uma questão que desafia
os limites do direito de família. Nós estamos falando de relações que são extremamente pessoais, né, que diz respeito à individualidade de cada um dos membros que vivem em uma família. Enquanto a doutora Viviane falava muito da questão da pluralidade, enfim, de um direito mais inclusivo e plural, a doutora Maria Berenice também dá um show dizendo da segurança jurídica e realmente fazendo esse balanço, né? E isso é o que é o interessante de nós como operadores do direito. Esse desafio que nós vivemos todos os dias de equilibrar a moral, aquilo que nós consideramos fundamental e algo que vai ditar toda uma sociedade. Então, fica para o pessoal, para os nossos telespectadores, as reflexões dos dois pontos de vista. Espero que tenha contribuído para o conhecimento pessoal de vocês e até uma próxima. Boa noite.